Olá, nós estamos no curso Creio e Pratico, no estudo de número 60. Nós vamos tratar hoje do tema oração, meio de graça. Nós já vimos a palavra de Deus e os sacramentos, batismo e ceia, como meio de graça. E hoje nós vamos ver o terceiro meio de graça, que é a oração. Nós com isso estaremos dando início à última parte do breve catecismo, que vai tratar da oração dominical e a oração do Senhor. E hoje nós estaremos estudando unicamente a pergunta de número 98 do breve catecismo. Poucos cristãos gastam tempo de qualidade na oração e isso é muito perigoso. John Bunyan, um grande puritano do século XVII, disse: "Ou oração me fará deixar de pecar, ou o pecado me afastará da oração." Van Horn, no seu comentário do breve catecismo, ele diz que todos sabemos que a leitura bíblica é importante para nós, mas nossa oração diária, sincera, regular, é de suprema importância. Há um paralelo entre o espiritual e o físico. E para o corpo nós precisamos de ar para respirar. O ar espiritual que temos que respirar é a nossa vida de oração. Quando a oração começa a ficar diminuta, começa a diminuir, a nossa vida espiritual definha até tornar-se ineficaz, diz Van Horn. Como podemos entender a oração? Como podemos definir a oração? A pergunta 98 faz a seguinte indagação: o que é oração? Oração é um oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes à sua vontade, em nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. O primeiro elemento dessa resposta, dessa indagação sobre o que é oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus. Quem não tem desejos, quem não tem sonhos? Mas será que o nosso desejo é correto? Será que a nossa petição está correta? Será que o nosso motivo de gratidão ele é justo? Então, a Bíblia vai nos ensinar sobre esse assunto. O Salmo 10, versos 17 e 18, o salmista diz: "Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes, tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror." Então olha que importante aqui. O Salmo 145, no verso 19, o salmista diz: "Ele, o Senhor, não é, satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva." Então Deus está pronto para ouvir os nossos desejos, aquilo que nós estamos querendo. Então, ofereça os seus desejos, então, a Deus. Abra o seu coração ao Senhor, em outras palavras. A segunda coisa que os nossos pais de Westminster colocam é que oração deve ser feita por coisas conforme a vontade de Deus. Em 1 João 5,14, o apóstolo João diz: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve." Então, não é pedir qualquer coisa, né, ou de qualquer jeito, não é? Como aquela oração apressada, não é? Antes de uma refeição, alguém que está com pressa e ora apressadamente, ou alguém que ora antes de dormir, quando está com muito sono, nem chega a falar o amém no final da oração. Então, o importante são as pessoas pedirem
e pedirem da maneira correta, conforme Deus coloca na sua palavra. Não adianta você pedir alguma coisa que Deus proíbe na sua palavra, não é? Ou Deus, na verdade, não se agrada daquilo. Então é importante você orar, mas orar por coisas conforme a vontade do Senhor. Não só ofereça os desejos a Deus, mas ore conforme a vontade de Deus, mas faça isso em terceiro lugar em nome de Jesus. Em João 16, 23 e 24, nosso Senhor nos ensinou que nós deveríamos orar no nome dele. Veja o que ele diz: naquele dia vocês não me perguntarão nada. Jesus então fala aos seus discípulos. Ele diz: em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então a oração deve ser feita também em nome de Jesus. Em quarto lugar, a oração, segundo a orientação dos nossos teólogos de Westminster, deve ser feita com confissão de pecados. Nós pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, por atitudes. Então o apóstolo João, em 1 João 1,9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele, o Senhor Jesus, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você pecar, nós temos então um advogado, como diz João, aquele que está ao nosso lado, Jesus Cristo justo, e aquele que pode nos defender diante do Pai como nosso mediador e Senhor, e ele então nos ajudar perdoando os nossos pecados e levando também as nossas orações até Deus. Em último lugar, a oração deve envolver também a gratidão ao Senhor. Nós devemos ser gratos ao Senhor. Aqui em Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo diz assim: não fiquem preocupados de coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, mas com ações de graças. Então, oração é exatamente isso. O que é oração? Exatamente são os oferecimentos dos nossos desejos a Deus por coisas conformes à vontade do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. Agora você aprendeu o que é oração, então vamos orar agora, vamos praticar a oração. Feche os seus olhos e vamos conversar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado pela vida daqueles que nos ouvem. Estimula, Senhor, o teu povo, os cristãos, aqueles que creem em Jesus, para estarem praticando a oração, para que sejam, ó Deus, firmes no Senhor, para que tenham a piedade que o Senhor requer de nós, a santidade, e para que, ó Deus, estejam colocando os seus pecados e também as suas tentações. Estimula o teu povo a orar. É o que nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor o abençoe e guarde, abençoe a você e a toda a sua casa. Tenha um bom dia. Amém.